Meus cumprimentos a todos que estão assistindo a minha apresentação. Meu nome é Beatriz, eu sou aluna de mestrado do programa Pós-Mate e eu vou estar apresentando o meu trabalho, cujo título é Caracterização elétrica de filmes de polifluoreto de vinilideno com óxido de grafeno reduzido para aplicação em dispositivos piezoelétricos e sensor de gás. Como introdução, nós temos que o PVDF é um polímero que apresenta algumas características, como boa estabilidade térmica, alta resistência mecânica e química, além de boa processabilidade, ser leve e flexível, é um polímero eletroativo eletrônico e possui a propriedade piezoelétrica. Além disso, apresenta um polimorfismo em 4 fases cristalinas, sendo que as fases alfa e beta são as mais conhecidas e a fase beta é a responsável pelo efeito piezoelétrico. Em relação ao grafeno, o carbono apresenta algumas formas alotrópicas, entre elas o grafite, da onde se tem o grafeno. Ele foi descoberto em 2004 e consiste em uma monocamada plana de átomos de carbono ligados entre si, formando uma rede bidimensional, e apresenta algumas propriedades que fazem com que ele seja aplicado em diversas áreas. Daí surge o interesse por uma estrutura derivada do grafeno, que é o óxido de grafeno. Ele é constituído basicamente por grupos hidroxila e epóxi que, ligado a essas lâminas de grafeno, dão a ele um caráter anfifílico e ele se dispersa em água. A fim de restaurar sua condutividade, é feita a redução dos grupos funcionais, originando então o RGO, que é o óxido de grafeno reduzido. Ele apresenta semelhanças com o grafeno puro, porém ele vai melhorar a condutividade elétrica, a estabilidade térmica e mecânica dos materiais. Bom, o objetivo do meu trabalho é desenvolver membranas de PVDF com o RGO por meio do método de casting para analisar a influência do RGO nas membranas de PVDF. Para isso, foi feito um ensaio eletromecânico. Como objetivo futuro, se tem produzir nanofibras de PVDF com o RGO usando a técnica de eletrofiação. Em relação à metodologia, então foi feita a preparação das membranas de PVDF e RGO com o método de casting, como solvente o DMF, e foram preparadas 3 amostras variando apenas a concentração de RGO. Então, primeiramente, foi preparada a solução do PVDF, utilizando 1 grama de PVDF e 6 gramas de DMF. Essa solução ficou sob agitação magnética em banho-maria a 70 graus por 2 horas. Depois se preparou a solução do RGO em 3 concentrações distintas de 1, 2 e 4%. Essas soluções foram levadas para o banho ultrassônico por 2 horas. Depois foi preparada a solução do PVDF com o RGO. Então, as soluções de RGO foram misturadas com as soluções do PVDF, foram levadas para a agitação magnética por 30 minutos e depois transferidas para placas de Petri e levadas para o banho ultrassônico por 5 minutos e, por fim, a estufa a 40 graus por 24 horas. E aqui as membranas de PVDF e RGO nas concentrações de 1, 2 e 4% após o tempo na estufa. Então, foi realizado o ensaio eletromecânico dessas amostras, utilizando uma fonte Keysight, responsável por fazer as medidas elétricas DC. Então, foram feitas medidas de corrente por tempo e de tensão por tempo, e também foi aplicado um estímulo mecânico a cada 10 segundos em um tempo total de 1 minuto. E aqui, o dispositivo utilizado para a compressão mecânica das amostras. Bom, como resultado, então, se tem os gráficos de potência que foram feitos com base nos valores de corrente e tensão. Então, no primeiro gráfico, observa-se que não houve estímulo mecânico, então não há resposta piezoelétrica. No gráfico de 1% de RGO, já se tem uma resposta piezoelétrica conforme foi aplicados os estímulos na amostra. Nos gráficos de 2%, se observa que há uma melhor resposta piezoelétrica, porém, comparando os gráficos, observa-se que a amostra de 4% de RGO apresenta uma resposta estável em relação ao pico de potência para todos os estímulos aplicados. Bom, então pode-se concluir que não houve resposta piezoelétrica quando não foi aplicado um estímulo mecânico na amostra. Além disso, com o aumento da concentração de RGO na amostra, observou-se uma melhor resposta piezoelétrica para todos os estímulos. E esse estudo possibilitará a produção de nanofibras de PVDF-RGO usando a técnica de eletrofiação. Bom, e aí ficam os meus agradecimentos às agências de fomento CNPq, CAPES e FAPESP, também ao INEL por permitir essa apresentação, ao Pós-Mate, que é o programa do qual eu faço parte, e ao Labeutec, o Laboratório de Eletrofiação e Tecnologia, do qual eu sou integrante, e a todos que estão assistindo a essa apresentação.